Pegou? Tá bom. Alô? Oi. Mandei para você, cara. Pronto, isso? Estamos no ar? Pronto? Show de bola. Olá, boa noite a todos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, hoje com um cenário diferente, devido ao nosso diretor executivo aí, querido amigo Diego Ferreira. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante, que hoje, dia 30 de janeiro de 2023, é a última segunda-feira do mês e é o último programa do mês. E, com isso, nós vamos falar sobre uma data muito importante que comemora o mês roxo. E nisso eu tenho aqui à minha frente a enfermeira Karen Lima, enfermeira há mais de 11 anos atuando na área de enfermeira, né? Atuando na área de enfermeira e como auxiliar bem mais tempo. Ela é palestrante, fala sobre várias áreas da saúde e principalmente sobre hanseníase. E eu quero dizer para ela, boa noite, Karen. Boa noite a todos. É muito importante para mim, muito prazeroso estar aqui hoje, falando de um tema muito importante para nós da saúde, né? Iniciando aí em janeiro com o nosso calendário de várias palestras que a gente pretende fazer, né? Para conscientizar as pessoas da importância de se cuidar, de se prevenir de vários agravos que aparecem aí, né, durante a nossa vida. Muito bom. Então, como você sabe, é uma doença... Na verdade, Karen, eu não sabia que em janeiro comemorava isso aí. Eu vi em um cartaz, em um posto de saúde, eu creio que quase todos os postos de saúde de todas as cidades devem lançar esse assunto para que a pessoa venha a se conscientizar sobre esse assunto. Hanseníase, para muitos, eu tenho certeza que muitas pessoas não sabiam nem esse nome, o que significava. E hoje nós temos aqui uma pessoa para nos esclarecer o porquê e o que é hanseníase. Você pode explicar? Posso. Hanseníase, muitas pessoas, como você disse, não associam, mas é a antiga lepra, aquela doença milenar, antes de Cristo, em que as pessoas perdiam parte do corpo, depois as pessoas eram tiradas das suas famílias, eram isoladas, existiam os leprários, né, que hoje em dia não existem mais, é proibido, porque isso desmembrou muitas famílias, causou muitos impactos na vida das pessoas, então isso, por lei, não pode existir mais. É uma doença infectocontagiosa, é uma doença com uma alta taxa de cura,
mas que as pessoas desconhecem até da existência dela, não é falado, e aí quando descobre já está num estágio mais avançado e pode incapacitar a pessoa, né? A pessoa não consegue trabalhar, não consegue ter uma vida legal, fica incapacitada de fazer suas atividades diárias devido ao não tratamento dessa doença. Essa doença hanseníase, né? Até o nome é um pouco difícil, né, de falar. É difícil, difícil. Eu creio que tem pessoas que eu não tenho certeza, não tenho muita convicção disso, mas ela não é de hoje, né? Não, uma doença milenar, como eu disse, né? Mira. Antes de Cristo já existia essa doença, os leprosos, Era chamada de lepra. era lepra, a antiga lepra, né? Olha aí, rapaz. Até os mais antigos conhecem como lepra, né? É que a lepra já causava um medo. Sim. Aí eles mudaram o nome para quê? Para associar Isso. as pessoas, porque esse é o nome científico. É o nome científico, é o nome do bacilo, né? Que é a bactéria que causa, é o bacilo de Hansen. Então aí virou a doença como hanseníase. Quando ela foi estudada, quando ela foi descoberta o que causava essa doença, e aí denominaram a doença como hanseníase. Muito bom. Eu observei nos postos de saúde, que nem eu comentei, que através da campanha nos postos de saúde, sabemos que o mês de janeiro foi constituído pelo Ministério da Saúde como Janeiro Roxo. Isso foi no ano de 2016. Você sabe informar quem foi que teve essa ideia de criar um janeiro? Porque eles fizeram associação de várias cores para cada situação, né? Sim, sim. É que, na verdade, eles têm um calendário, né, de alguns agravos de maior importância, não só epidemiológica, mas sim que são agravos que as pessoas não conhecem direito, mas eles têm um grande impacto, igual a hanseníase, né? As pessoas não imaginam, mas o Brasil está em segundo lugar no mundo de casos novos de hanseníase. Ele só perde para a Índia. Então, aí foi instituído algumas datas para se fazer a conscientização, principalmente da hanseníase, por ser uma doença de alto índice de preconceito, as pessoas têm muito preconceito, mesmo a pessoa suspeitando que ela tenha, ela não fala já de medo de ser taxada, né, de ser excluída. Então, foi instituído para a gente conscientizar as pessoas que é uma doença que é curável. É uma doença como outra qualquer, ela é contagiosa, sim. Mas, em relação a outros agravos, o contágio dela é de entre 10 pessoas, uma pode ser infectada, tá? Porque essa bactéria, tem pessoas que é resistente, o próprio organismo acaba combatendo a bactéria e ela não desenvolve a doença. Então, foi instituído pelo Ministério da Saúde, junto com as pessoas que estudaram sobre esse bacilo. Um deles é um infectologista da Unifesp, e eles instituíram a campanha de janeiro e o mês roxo, da cor roxa, para poder conscientizar, para chamar a atenção das pessoas para essa doença. Esse roxo tem alguma coisa a ver com a pele? Porque o pessoal, quando machucava, eles passavam um negócio roxo na pele, né? É tipo metiolate, é tipo... Eu acredito que não, mas pode ser que tenha, porque uma das reações da medicação, quando a pessoa está tomando, é a pessoa ficar com a pele arroxeada, né? Então por isso que levou o nome... Acredito que sim, não tem nada que mas fale tudo certamente, pode mas ser tudo indica caracterizado que ser. aconteceu por essa situação. Aí você comentou aí que as pessoas são muitas pessoas discriminadas com a situação muitas. Isso já vem, não é de agora, né? É de Sim. muito tempos atrás, milenar, que nem você falou. O pessoal hoje eles têm muito medo de se contaminar por qualquer coisa. Sim, né? sim. Ainda mais quando vê uma pessoa, porque a pessoa quando tinha lepra antes de Cristo, até após Cristo, eles viviam excluídos da sociedade. Sim. Eles não poderiam ter espaço na sociedade. Aí, depois que mudou o nome hanseníase, eu não sei se não pode ter espaço na sociedade. Pode ou não? Não, na verdade não. Por quê? Quando era tratado como a lepra, existiam os leprários. Então, assim, a pessoa era diagnosticada com a doença, ela era tirada da família e levada para um lugar que só tinha pessoas leprosas. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem Bauru, que era um leprário muito grande que existia na época. Hoje ele não é mais leprário, ele é um instituto enorme, com várias especialidades. Ele atende praticamente o Brasil todo, é especialista só em hanseníase.
Mas antigamente era um leprário. Então as pessoas eram tiradas, filhos, maridos das esposas, vice-versa, eles eram tirados e colocados lá como se não pudesse mais conviver com a família, para não contaminar as outras pessoas, por não conhecer a evolução da doença. Então aí foram feitos os estudos, estudaram como que é a evolução da doença, e aí chegaram à conclusão de que não tinha essa necessidade. E outra, o impacto não era só da doença, era do psicológico, filhos que cresceram sem os pais, né? Então, hoje em dia, até existem famílias que moram lá no Instituto, porque vieram de heranças de outros familiares, Certo. e aí o Ministério da Saúde, né, acabou dando a casa para eles, porque eles não tinham para onde ir, eles moram, mas hoje eles não são internados, eles moram lá por livre e espontânea vontade. Eu tive o prazer de conhecer, de fazer um curso lá no Instituto. Eles sempre estão dando cursos. É muito legal você conhecer a história, tem museu, tudo. É muito interessante você conhecer essa parte da história, né? Se você for analisar a situação pelo que você tem relatado para nós hoje, parece que houve uma evolução da doença. Evolução, sim, para melhora. Para melhora. Porque antigamente não podia conviver. Não. E hoje já pode conviver. Hoje pode conviver, porque... Mas evitando também. Evitando. Como eu falei há pouco, a taxa de contágio dela é baixa em relação a outras doenças, né? Que a gente teve aí, Covid, influenza, que a taxa é alta, né? Se ficou perto, já está contaminado. Ela não. Às vezes a pessoa convive ali a vida toda, uma desenvolve e as outras não desenvolvem. Porque a maioria das pessoas tem uma resistência a essa bactéria. Então, o que ela faz? O próprio organismo dela combate a bactéria e ela não desenvolve a doença, mesmo estando em contato com a bactéria. Há essa possibilidade, então, de sim, imunidade? Sim. A maioria das pessoas. Tanto que a maioria dos pacientes que a gente tem positivo, quando você vai assistir as pessoas que moram com eles há menos de 5 anos, quase ninguém desenvolve a doença. É muito baixa a taxa. Você falou aí no decorrer da sua fala que o Brasil está em segundo lugar do mundo. Do mundo. Só perde para a Índia? Para a Índia. A Índia até que tem poucos habitantes, ainda está com 1 bilhão 346 milhões de habitantes, enquanto o Brasil está com 216 milhões de habitantes, e o Brasil está em segundo lugar. Em segundo lugar, em casos novos. Então, isso quer dizer que a doença está ativa, né? E a gente, por isso a conscientização, para poder conscientizar de não aglomerar, porque, na verdade, ela é uma doença que o contágio dela é por gotículas que a gente fala. Então, por que o Brasil tem essa alta taxa? Porque devido ao risco social, a gente fala, né? Então, assim, o Brasil ela é transmitida pela gotícula? Por gotículas. Só que essa tem que ter um período longo com a pessoa. Então, ela tem que morar na mesma casa por mais de 5 anos. Não é assim, vai desenvolvendo no decorrer do tempo. Sim, é um contato íntimo e prolongado, que a gente costuma dizer. Então, a pessoa tem que conviver bastante tempo. E o Brasil tem essa taxa alta porque ele tem muitos estados, né, principalmente na região do Nordeste, tal, que as pessoas vivem muitas pessoas dentro de uma casa pequena, né? Então, essa condição social pesa muito. Tá. Também o convívio de inúmeras pessoas. Inúmeras pessoas no mesmo ambiente. Porque um fala aqui já cai em cima de 10, 5 a cutícula, né? Sim. Deixa eu te falar, nós temos uma terceira pergunta aqui. Como podemos identificar os sintomas e os sinais? Existe uma possibilidade clara de ser identificado ou não? Então, a maioria dos casos vai começar com uma mancha no corpo. Essa mancha ela vai ser esbranquiçada, pode ser um pouco avermelhada. Só que o diferencial de uma dermatite, que a gente fala, é que ela não tem sensibilidade. Então, ela vai ter diminuição de sensibilidade naquela mancha. Ela vai ser uma mancha, não é redondinha, não tem uma forma clara. Ela vai ser de diversas formas. Pode ser grande, pode ser pequena, pode ser uma, pode ser duas. E o diferencial é que ela não tem sensibilidade. Então, se a pessoa tem essa mancha, ela fizer um teste com alguma coisa quente, ela vai ter diminuição dessa sensibilidade, tanto do calor quanto do frio, quanto da dor. Tá? Isso é um diferencial. Todas as manchas podem ser hanseníase? Não. Mas, se está com diminuição da sensibilidade,
há grandes chances, tá? E aí, se não tratada, ela pode desenvolver para a parte de nervos. Então, começa a ter dormência nas mãos, principalmente nas mãos. Vai perdendo a força muscular, então as pessoas não têm força para levar o braço ou para pegar algum objeto. A pessoa se queima e não sente. Ela fica como se fosse... Não cresce pelos ela nessa mancha. se sentir como se estivesse anestesiada. Isso, vai ter aquela dormência, como se... Confunde-se muito também com... Ai, como que é o nome daquela outra patologia? Que é ortopédica, na verdade, né? Com... Ai, me Fica... fugiu. tendinite. Confunde-se muito também, porque tem essa dormência. Bucite, tendinite, porque não sente os braços, os sente ites, dores. né? Os ites. Então, só que o diferencial é que ela sempre vai apresentar algum tipo de mancha ou algum tipo de nódulo, que a gente fala, né? Alguns caroços pelo corpo, que também tem aquela dormência nesse caroço, que atinge a parte nervosa, né? A bactéria, ela, através da pele, ela vai pegando a pele, depois vai para as partes nervosas e vai acometendo, né? Certo. Nós temos aqui as pessoas que estão assistindo. Mariana Souza, deve ser amiga sua, né? Ou não? Mariana Souza, Rosimeire Gonçalves e Daniela Henriques. Nós temos a Gabriela Alencar, essa é minha nora. Lena Oliver. Gabriela Alencar pergunta: qual o tratamento da hanseníase? Então, hoje, o tratamento da hanseníase são três medicações associadas, três antimicrobianos que a gente fala, né? E são associados como um coquetel. Então, a pessoa suspeitou, foi até o médico fez... A maioria dos casos já é diagnosticado clinicamente, que a gente fala, pelas manchas, e aí ele complementa com exames de laboratório e a baciloscopia, que tira um pouquinho de líquido aqui das extremidades e faz análise para saber se a bactéria está ali no organismo da pessoa, ativa, né? E aí é disponibilizado pelo SUS, somente pelo SUS, um tratamento, tá? Que a pessoa faz de 12 a 18 meses, depende muito da evolução. Antigamente eles eles classificam como 4 formas dessa doença. 2 formas com menos contagem de bactérias e 2 formas mais agressivas. E o tratamento era diferenciado. Hoje em dia, não. Como eles tinham muitos diagnósticos errados da forma mais leve, então o Ministério, depois de feito estudos, chegou à conclusão que era melhor fazer já a dosagem de múltiplas bactérias, né, que é o multibacilar que a gente fala. Então, esse tratamento é disponibilizado pelo SUS. A pessoa pode passar numa rede particular, que o médico vai diagnosticar, vai fazer a cartinha, tudo, mas ela vai ter que fazer o tratamento no SUS, porque essa medicação só é fornecida pelo SUS, não vende nenhum tipo de farmácia, nada. Como umas outras medicações de algumas doenças mais, que é HIV, tuberculose, nesse mesmo esqueminha que a gente fala, né? Então, a pessoa vai tomar essa medicação de 12 a 18 meses e, no final do tratamento, ainda vai fazer um controle por algum tempo. Esse paciente fica aí uns 2 anos fazendo controle, para ver se não tem uma recidiva, que a gente fala, se a doença não volta. A pessoa começou o tratamento, já nas primeiras doses, ela já não está mais transmitindo. Nas primeiras doses? Nas primeiras doses. É forte o tratamento, então, hein? É forte. Esse tratamento, por ser forte, dá bastante reação, a pessoa fica com essa pele mais escurecida, pode dar processos alérgicos, né? Manchas pelo corpo aumentam um pouco. E aí vai associando com outros tratamentos, né? Com antialérgicos. E vai, dependendo do tipo de reação que a pessoa o médico vai fazendo medicação para amenizar. Mas existe o tratamento, sim, é fornecido gratuitamente e em 90% dos casos é cura, sem recidiva, não tem volta. Cura e não volta mais? A maioria dos casos não volta, quando tratado corretamente. O que pega em tudo isso, que é triste, é que as pessoas, na maioria dos casos, descobrem tardiamente, que a gente fala, né? Naquela fase que a pessoa já está com um pouco de deformidade na mão ou nos pés, e aí não consegue curar totalmente, porque não volta, né? Não consegue voltar direito à mão, é nessa hora que ela fica incapacitada de fazer suas atividades diárias, né? Então, essa conscientização é para isso
mas para isso também, de conscientizar as pessoas a se olhar, a ver se não tem nada diferente no seu corpo, para pegar a doença na fase, diminuir o risco de encaminhar. Jorge, você falou, você comentou sobre isso, mas ele entrou agora e está perguntando como identificar-se a hanseníase. Você até comentou a fácil identificação dela. Tem como você dar mais uma? Sim. Para ele que está chegando agora, está pegando o gancho aí. Só pelas manchas, né? Então, na maioria dos casos, inicial é a mancha. Então, viu uma mancha estranha no corpo, faz o seu teste lá em casa mesmo, né? Coloca alguma coisinha lá de calor, uma coisinha mais quente para ver se você está sentindo ou não. Faz um teste de dor, né? Belisca? Dá uma agulhinha ali para ver se você agulhinha? está com diminuição. Tá com dúvida? Procura o posto de saúde mais próximo. O médico do posto de saúde vai avaliar, vai te encaminhar para o dermatologista, ou ele mesmo vai fechar um diagnóstico, tá? Então, na dúvida da sua manchinha, procura o médico. Muito bom. E nós temos aí o nosso podcast Espaço Aberto, comigo, Valmir Alencar, e temos o apoio da CS3 Consultoria. CS3 Consultoria trabalha com diversas áreas de estudo sobre segurança pública. E temos também o apoio da HL Segurança e Monitoramento. Então, nós estamos aqui com ela, nada mais do que a Karen Lima, especialista nessa área. Você vê que ela tem um falar bem categórico e de fácil identificação, que entende do assunto que está falando. E nisso, eu quero fazer uma próxima pergunta. Existe forma de contágio e como prevenir? Então, a forma de contágio é por gotículas, que a gente fala, né? É no conviver, a bactéria, pelas gotículas da saliva, ela fica no ar e a gente pode prevenir, evitar aglomeração, né? Essa é a... Quais todas as doenças é evitar aglomeração, né? Evitar aglomeração. A maioria. Porque quase tudo fala, evita aglomeração. Até quando a pessoa está desmaiada, você tem que mandar sair de estar em volta, Sim. Por causa da aglomeração, que pode morrer a pessoa. Tudo é aglomeração, infelizmente. Sendo aglomeração... assim, e enfatizando, né, que as pessoas também têm muita dúvida sobre isso, ela não pega abraçando, ela não pega usando o mesmo talher, ela não pega sexualmente, é somente pela via respiratória. Pela cutícula? Pelas gotículas. Gotículas, né? E não pega no talher? Não, porque a bactéria não sobrevive no meio... quente? Meio externo. Caiu ali, já era, morreu. Isso. Ela não sobrevive. Ela morre rapidinho, então, quando sai do interno? Sim. Saiu do interno, caiu para o externo, ela morre. É que nem peixe saiu da água. Sim, mais ou menos isso. Só que peixe demora um pouquinho mais, né? Ela é mais rápida. Ela é mais rápida. Nossa, que interessante se não tivesse, né? Sim. Mas como existe ela, é bom saber prevenir. E como se diz, né? Prevenir é bem melhor do que remediar. Não é verdade? Olha, pessoal, você que quiser fazer pergunta, aproveita. Aproveita para tirar suas dúvidas. Está aqui a nossa enfermeira. Ela é encarregada geral sobre esse assunto de hanseníase aqui na cidade de Jandira, né? Há mais de 5 anos só atuando na área. Como é que é o nome da área sua lá? É difícil falar, né? Hoje eu trabalho na vigilância epidemiológica aqui do município de Jandira. Epidemiológica? Isso. No município de Jandira, Isso. que é toda a área sobre contágio, né? Essa área a gente encaminha as vacinas que são distribuídas no município, a gente vê todos os agravos que tiveram notificações dentro do município. Né? No Covid, era dali que a gente tinha o esqueminha da vacina, para onde vinham os exames, para mandar para o laboratório para avaliar os exames. Então, toda essa parte de agravos e vacinas do município é nessa sala que a gente organiza. Eu e mais 2 colegas enfermeiras que trabalham comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu não coloquei aqui no nosso catálogo de pergunta. Você disse que existe tratamento
e que os tratamentos são feitos só pelo SUS. Isso. Só pelo SUS. Você não acha que o número exorbitante que temos, que está em segundo lugar do mundo, será que não seja porque não associou para tratamento em outras localidades a não ser o SUS? Então, eu acredito que não, tá? Isso é uma opinião minha. Porque o SUS fornece a medicação. Isso não quer dizer que o paciente não possa passar no particular. Se o médico do particular, do convênio, ele fizer o diagnóstico, né, ele vai encaminhar para o SUS e a gente vai fornecer. Entendeu? Qualquer município vai fornecer. Não é só o paciente que passa no SUS que tem direito. Não, tá, eu Né? entendi, mas eu estou falando Então, assim, a parceria, se o SUS fizesse uma parceria com os outros hospitais, as outras áreas de saúde, você acha que não diminuiria o caso? pode ser se a gente fortalecesse mais, porque eles sabem que eles têm esse vínculo. Porque o SUS, sabemos que existem muitas formas de espera. Sim. Ou para esse tratamento não há? Não, porque é uma doença de notificação compulsória que a gente fala. Então, se o paciente foi diagnosticado, ele não vai esperar para pegar a medicação. O enfermeiro, rápido, né? o enfermeiro da unidade que ele passou vai notificar, já vai comunicar, e o médico receitando, ele já vai pegar a medicação. Essa medicação, até o momento, não está em falta, né? Principalmente aqui no município, a gente tem essa medicação. É feita toda uma previsão, todo início do ano, dessa medicação. O Ministério da Saúde faz essa previsão de todos os municípios. E a gente sempre conversa com o município colega, né? Igual aqui, vou falar mais a nossa realidade aqui, né? Então, se eu começo a ter muitos casos e a minha medicação não está sendo uma central do Estado que ela faz esse remanejamento. Então, ela busca, ou direto no Ministério, ou ela faz um remanejamento, vamos dizer, de outro município que não esteja usando essa medicação. E essa medicação ela é gratuita só pelo SUS? Só pelo SUS. Ela não é vendida em farmácia. É igual ao tratamento do câncer, né? Na maioria alguns tratamentos da AIDS, da tuberculose. São medicações que existem só pelo SUS. Não é vendida essa medicação. O câncer, né? Ele só é tratado pelo SUS? Alguns tratamentos são pelo particular também, né? Em conjunto com o SUS, mas sempre está ali em conjunto com o SUS, né? Rapaz, o SUS até que é forte, né? O SUS tem muita coisa que todo mundo desconhece, né? Tem, mas tem mesmo. Para mim, que tinha coisa que o SUS não conseguiria nem resolver. É que como ele atende a maior parte da população, a massa, então tem muita fila de espera para algumas coisas, né? Mas existem coisas que tem assim. Principalmente cirurgia rápido. dos rins. Cirurgia dos rins tem bastante. Qualquer tipo de órgão, né? Tem inúmeras esperas. Raquel Cordeiro está nos assistindo. Arthur Jorge, obrigado pela participação. Gabriel Alencar, Lena Oliver, Deus abençoe pela participação. A todos que estão sintonizados aí, ligados ao nosso programa, hoje sobre a Hanseníase, Tereza Vilas Boas. Conhece? Não estou. Tereza Vilas Boas, obrigado pela participação. Deus abençoe poderosamente também a sua vida. O assunto de hoje com a nossa enfermeira Karen Lima, atuante na área de enfermagem desde 2012, porém, já há anos-luz que trabalha sobre assuntos sobre a área da saúde, primeiro como auxiliar de enfermagem, mas está aí hoje para nos esclarecer sobre a antiga doença chamada lepra, por muitos antigos, né? Hoje com o nome oficial e o nome científico, Hanseníase. É um nome até difícil de falar, né, Rodrigo? Hanseníase. Quero agradecer a participação de Carlos Ramos, Deus abençoe sua vida. A Gabriela Alencar, o Diego, um programa voltado para a utilidade pública. Parabéns, obrigado, Diego. A Gabriela Alencar, ela faz outra pergunta. Quanto tempo a Hanseníase fica no corpo se não for tratado? Muitos anos. Se não for tratada, muito. Ela vai só incapacitando. Então, vai só diminuindo as forças, diminuindo a... Até chegar no estágio que a pessoa começa a ter deformidades grandes nas mãos, nos pés, feridas.
Então, não tratada, ela só vai evoluindo, ela vai atingindo outras partes, né? E com Ela o tratamento ela vai... ela é rápido. diminui, é rápido. É assim, Demora o quê? Uns 6, 8 meses? o tratamento completo é de 12 a 18 meses. 12 a 18? Isso. Isso se não avançar. É, Ou isso existe se... tratamento, a pessoa está tratando e vai piorando? Não. Existem casos que a pessoa é resistente à medicação, né? Existem vários casos. E dia Na que você maioria tá? das vezes, o tratamento corre tranquilo, mas existem casos que a pessoa é resistente, começa a ter um monte de reação, aí tem que partir para outro tipo de tratamento em conjunto. Aí a gente recorre a outras especialidades, né, como Bauru, em casos mais críticos. A única coisa que eu gostei até agora foi quando falou que ela caiu no chão e morreu. A Raça Inês é da tal chamada Volkswagen? Ou você não ouviu falar do Volkswagen? É uma Não, que racha toda a pele, pega cabelo? não. Eu já ouvi falar, mas não é não, é a lepra. É a lepra. É a lepra. Essa aí é a lepra. A queijoteira, dá pra falar que era É uma doença milenar, né? Então, mas aí ela só é contagiada Pelas as gotículas. gotículas da saliva. Caiu no chão, morreu. Ela não pega através do alimento, não pega através da talher, né, que você falou? De talheres, Dos pratos, talheres, do abraço, do do aperto de abraço, mão. do aperto de mão, da... Porque o Volkswagen ele é uma coisa quase que parecida, só que ele já pega pela água. Tudo que parece. Você bebe água e a pessoa bebe água. Rio, esse negócio que vai banhando no rio, esses negócios, viu? Ah. Represa, isso aqui, as pessoas estavam tudo banhando ali e aí você pega. Eu sei porque minha prima teve. E eu trabalhei um ano nesse hospital aqui e na época que eu trabalhei no hospital, um rapaz veio, nem tudo era uma doença dele desconhecida ainda, então eles isolavam a pessoa e no final das contas descobriram que era Volkswagen. E ele falou que tinha acabado de tomar banho na represa. Né, que ele pegou, depois que ele saiu da represa, ela ficou psicossando. E minha prima, no quintal da nossa casa lá em Minas, tinha um rio e depois que ela saiu, começou a passar pra mim. Pode ser que ela caiu lá no Rio Jordão. Que lá, né? Bernadette Xavier, Deus abençoe pela participação. Daniela Henriques. É verdade que as manchas da Hanseníase não pega pó? Não pega pó, não coça. Como não pega pó? Porque ela fica, vamos dizer assim... Lisa? Lisa. Ela fica lisa, não cresce pelos. Gente, Manchas do corpo. é a mancha do corpo. Não, isso aí é vitiligo, né? Vitiligo, né? Vitiligo. Isso aí é falta de protetor. Falta de protetor solar. Isso aí é outra coisa. Você falou que isso aí... Na verdade, as perguntas aqui, quase todas já foram sanadas. Se chega um tratamento disponível contra essa enfermidade, você falou. Muito bom. Existe a discriminação até hoje ou não? Porque ela desenvolveu de uma forma diferenciada. Antigamente, Sim. a discriminação era... como nós comentamos no início, a pessoa vivia isolado. Sim, Era que nem o Covid. A pessoa que adquiriva Covid tinha que ficar isolado, tratamento isolado. Hoje ainda existe isolamento ou é só um fato de discriminação? Descobriu. Ele está... É que se na verdade o pessoal usar o nome antigo... aí causa um pessoal boom maior. Causa um tumulto, o pessoal fala assim, eu não vou chegar perto dele não, ele está com lepra. Sim. Né? Mas como a palavra científica é Hanseníase, a pessoa que tem... Existe discriminação em cima dessa pessoa ou não? Existe sim. Hoje não pode mais isolar, isso foi por lei, né, já muito antiga, devido a todos esses traumas, não só social, psicológico, né, destituiu muitas famílias antigamente, então não pode, é proibido você isolar a pessoa e não pode ter discriminação, como se fosse uma discriminação racial, de gênero, é crime, tá? Então, mas existe. Existem sintomas que não aparecem na pele? Que não aparece como mancha, você quer dizer? Em alguns casos, pode ser que ele comece com tipo uns caroços. Formigamento, caroço. Ou formigamento. Ela mais agressiva. Então eu pergunto, você não faz?
Eu fiz, mas ela já respondeu isso que você não estava aí. Então, eu estou querendo fazer uma parte de pergunta, mas eu estou na dúvida se eu vou perguntar. É, porque nós já teve essa pergunta e ela falou também. Você disse, mas não tem problema. Pode Ah, perguntar. pode perguntar. Existem muitos casos sobre a doença no Brasil? Existem muitos casos novos. Você Assim, pegou a pergunta da minha nora, viu? Foi, existe eu não sei em sintomas que não números, aparecem tá? na Porque eu pele? não decorei, mas existem vários. Tanto que o Brasil, aí na contagem mundial, ele está em segundo lugar, só perde para a Índia. Existem bastante. O caso de hanseníase, você comentou que os casos superiores estão em lares onde existe tumulto de pessoas, Sim, né, aglomerações, que é pessoas que têm... O lar é pequeno e tem... várias igual pessoas numa ele mesma que- residência. Igual na casa dele que teve 18 irmãos. E 18? Morou em 2 cômodos. Não, Então, todos do meu pai são 30. 2 morreram. é 28, né? Era 32. 30. Meu pai. São 30 irmãos que ele tem. É irmão, hein? Do meu pai, não. Na verdade, eu tenho 34, irmão. Tem irmão demais. Então, o que acontece? As coisas... existe alguma... fugiu o nome. Quer se lembrar? Alguma... Quem já teve hanseníase pode voltar a doença? Pode voltar. Tanto que ela fica, depois do tratamento medicamentoso, ela ainda fica em acompanhamento por algum tempo, em torno de uns 2 exames, fazendo avaliação, né, para ver se não voltou. Mas existem casos que pode voltar sim. Principalmente se ela é aquela pessoa que não tomou muito corretamente a medicação. Tipo, se eu pegasse, eu tava lascado. Geralmente eu não pode ficar o tratamento, né? Então. Então, eu lembrei aqui. Existem alguns dados científicos no Brasil. Qual a localidade que essa enfermidade ela é superior? Então, até estava lendo recentemente um artigo e foi Tocantins, Palmas, no Tocantins, e depois Fortaleza, onde tinham mais índices de casos novos. Sabe onde é que eu pensei que você ia falar? Amazonas, por causa dos índios. Não, mas foi Tocantins. No índice é Tocantins. Então tem um gráfico lá todo certinho que eles fizeram. Até 2022, né, que eles fizeram. Né? E Tocantins? Tocantins, mais precisamente em Palmas, né, que é a capital, e Fortaleza. Essa doença hanseníase, ela é causada ou adquirida pela pessoa na época do calor ou do frio? Qual que é a temperatura dela? Não tem? Não tem. Acaba sendo no frio devido à aglomeração, né? Que Mas nem a não dengue, tem. né? A dengue é no frio, no calor, né? No calor, né? No calor. Aí você vê, tudo hoje em dia tem como se fosse uma associação, para associar, para fazer com que esse impacto, ele cria uma divergência na mente do ser humano. Porque no frio, as pessoas querem mais ficar aglomerado mesmo, para se aquecer. E, contudo, eles até, propaganda que fala, né? No frio, se aproxima mais, abrace mais, fique mais perto um do outro, para o calor do seu corpo, esquentar o seu próximo e tal. Mas entra aí por causa das enfermidades, né? Das doenças. Que são infectadas respiratórias, todas no inverno elas contaminam mais. Isso não quer dizer que elas não possam existir no calor. Mas no inverno a taxa é maior porque as pessoas, a tendência é ficar mais aglomerada. Tanto que influenza, Covid, meningite, a maioria é mais na parte do inverno, né? Porque a pessoa fica mais lá, junta uma da outra, né? Uma das melhores formas para prevenir também isso aí é a máscara, né? Se a gente for pensar, elas vão viver eternamente de máscara. Não, porque Não, sim, se ele é pelo a cutícula, gotícula? Gotículas. A gotícula? Não, se é pela gotícula, não é verdade. Eita, outra pergunta aqui, ó.
É verdade que existe... Ela está pegando, ela perguntou, eu estou pegando, com certeza. Igual as perguntas que eu ia fazer. É verdade que existem 4 tipos de classificação para hanseníase? Sim, existem 4 tipos. Você mandou essa, não mandou não? Sim, falei. São 2 tipos que eles classificam com menos contagem de bactérias, que em alguns casos ela não pode transmitir, e os 2 casos mais agressivos, que são com o maior número de bactérias, que são as mais agressivas. As mais agressivas é que o tratamento tem que ser mais rápido, não? Na verdade, Ou hoje... todos os tratamentos têm que ser por iguais? Antes, há uns 3 anos atrás, existia diferença do tratamento. As que têm menos contagem de bactérias eram tratadas só com 2 medicações, a associação de 2 medicações, e a mais agressiva com 3 medicações. Só que eles fizeram estudos, e em cima disso também teve o fator de que, às vezes, na hora do diagnóstico, o médico fazia um diagnóstico errôneo. Tipo, a pessoa estava com a multibacilar, mas ele diagnosticava como paucibacilar, e aí fazia um tratamento errôneo e não resolvia. Então, eles resolveram deixar um tratamento só, que são as 3 medicações associadas. Essa medicação é de qual tempo? De 6 meses? Não, a dosagem, você diz? Porque você falou que é Não, 3 tipos. É uma cartela com comprimidos das 3 medicações associadas. A pessoa toma todos os dias. Durante de 12 a 18 meses. Isso, todos os dias. Misericórdia, é muito remédio no estômago, né? Sim. Por isso dá bastante reação. Essas reações podem causar outro tipo de doença ou não? Não uma doença, mas, por exemplo, a parte do fígado, né? Dos rins, Vai dar pode gordura dar no fígado? pode dar, porque como ela faz a excreção, né? Como ela tem que eliminar aquele resíduo da medicação, então ela pode dar alguma alteração renal no fígado, algumas alterações de exames, aí tem que associar tratamentos aí junto, né? Pode dar alergia, a pele fica mais escurecida, aí tem todo aquele de estética, né? Tem pessoas que ficam cheias de imã. Ela causa deformidade? Se ela não tratada, sim. E no tratamento ela pode causar essas bolhas, umas bolhas com, tipo a ferida que vira uma bolha, pode causar processos alérgicos no corpo. Então, mexe muito também com o psicológico da pessoa. Então, assim, não é só tratar a medicação, tem todo um tratamento em cima desse paciente, né? Ele tem que ser assistido por um psicólogo, ele é assistido por um assistente social, porque muitas das vezes ele não consegue trabalhar, ele precisa de assistência financeira. Pode atingir parte dos dentes, então ele tem que ser avaliado por um dentista, por um fisioterapeuta, se ele começar a ter alteração nas mãos, para fazer exercícios, né? Tem todo um trabalho ali em cima, não só da medicação, né? Eu não estava aqui então no começo, eu posso perguntar, posso? Quando você contrai a bactéria, ela demora para se manifestar ou ela já... Assim que você contrai a bactéria, ela já vem atacando o seu corpo? Então, existem umas que sim e outras que não. Não tem uma forma muito definida, né? Existem pessoas que às vezes passam um ano sem desenvolver e aí tem uma queda na imunidade e acaba desenvolvendo. E aquelas que já vai tendo alteração, mas o problema é que as manchas, elas são muito confundidas com outras coisas, né? É isso que dificulta o diagnóstico. É confundido com aquele pano branco que eles falam? Como são manchas que não tem muita definição, vamos dizer assim, ela tem a característica esbranquiçada, mas muita gente não pensa nesse diagnóstico, né? Então acaba confundindo com uma dermatite, com uma micose, e aí isso que vai dificultando o tratamento, porque quando descobre já está numa fase mais avançada, né? Qual a parte do corpo que mais é atingido? Existe essa enfermidade de pegar no rosto? Sim, existe, mas na sobrancelha, às vezes cai sobrancelha. A parte mais cabelo. É rosto. Não, no mais parte do já não, né? Mais parte do rosto, das costas, bumbum. Alguma parte mais oleosas ou não? Partes mais quentes, diz a literatura fala, né? Partes mais quentes? Isso. Então nas dobradiças, né, do corpo, a maioria das dobradiças do corpo. É complicado. Existe essa enfermidade aí, a hanseníase,
para tipo de corpos ou não? Não. Pessoas mais magro, mais gordo? Não Não? existe. Qualquer pessoa pode pegar. Ultimamente, em alguns estudos também que foi feito pelo Ministério da Saúde, estavam uma preocupação porque tinham vários casos novos para adolescentes, de entre 14 e 15 anos. Com essa enfermidade? Mas eles estavam estudando se tinha alguma ligação, vamos dizer assim, o que poderia estar ocasionando nessa faixa etária, entendeu? Outra pergunta. Estou começando a fazer pergunta. Existe características para as pessoas com potencial de imunidade maior, digamos, em identificação de cor de pele ou não? Não. Não? A característica dela a maioria das pessoas tem a defesa do próprio corpo, defende e elimina a bactéria. Só que aí isso tem muito a ver com a pessoa. E a parte de imunidade, né? Como que a pessoa se alimenta, estilo de vida, tudo isso influencia, como todas as outras doenças. Né? Outras doenças também. Às vezes eu tenho uma doença, você tem a mesma, mas eu desenvolvo de uma maneira diferente que a sua, devido ao nosso estilo de vida. Né? Então, assim, a taxa de contaminação é baixa. Então, entre 10 pessoas, uma tem a possibilidade de pegar. Nossa! Não, se você vê 10 pessoas, uma tem capacidade de pegar. E o Pode país pegar. nosso, não, e o nosso país está em segundo lugar no mundo, tem país que não tem nenhum. Porque você sabe mais ou menos quantos que são infectados por ano no nosso país ou não? Não tem essa... De cabeça, não tenho. Mas passa de... E de tratados? São muitos. De cabeça. Não, tratados assim, que foram curados. Com isso, eu sei que é uma pergunta meio escrapulosa, né? Porque se existe o tratamento, existe a cura. Sim. Se existe a cura, deveria estar diminuindo o número associado de pessoas. Sim, mas a gente empata na questão de que ela é diagnosticada tardiamente. Ah, tá. Porque de repente você está tratando alguém que descobriu agora e tem outros que já está há faz tempo e não descobriu. Atualmente são detectados 200 mil casos da doença no mundo. 200 mil casos? Se tem 200 mil casos no mundo, o Brasil está em segundo lugar, o Brasil deve estar com 198 mil casos. Não, 90 mil casos e a Índia é 102 mil casos. Vamos deixar para lá isso aí. É muito número. A Gabriela Alencar está participando até as horas. A minha norinha está participando até as horas. Hein? Ela pergunta, no caso, a pessoa fica com sequelas, pós-tratamento, o que deve ser feito? Se ela ficou com sequelas? Se ela já está no estágio que ela ficou com sequelas, a gente vai melhorar aí a vida dela, né? Então, vamos supor, está com uma sequela nas mãos. Então, ela vai passar por um ortopedista especializado para ver se há a possibilidade de fazer... A fisioterapia vai fazer, mas se há a possibilidade, em alguns casos, de fazer cirurgia. Essa cirurgia é feita lá no Instituto Lauro Souza, que é em Bauru. Então, em alguns casos, consegue corrigir. Não é que vai voltar a mão ao normal, vamos dizer assim. Mas ela vai melhorar a mão, vai melhorar a mobilidade da mão. Se for o caso da sequela, que a pessoa perdeu a sobrancelha, a gente entende que hoje em dia está fazendo sobrancelha de quanto é jeito aí, né? Sim. Mas agora... Se eu perder um pouco, eu não ligo, não. Agora, o caso de sequelas de perna, dependendo do caso, ele vai usar uma botinha especializada, ele pode fazer a cirurgia lá naquela parte dos nervos, correção dos nervos. Então, tem que analisar como que está o estágio e o que afetou ali, né? Você falou que também o caso atinge até a parte dentária. Também. Aí por causa do tratamento também, né? Porque o tratamento é forte. Então, que aí a pessoa pode cair os dentes tudo, né? Pode ter bastante probleminhas no Porque dente. Esse tratamento, ele é usado como antibiótico? É um antimicrobiano que eles falam. Né? Que é forte, então. Fortíssimo.
Então, devido a ele ser forte, por isso que os casos assustador, adolescente de 14 anos, né? Porque você tem que pensar assim. O Imagina tratamento. você com 15, 16 anos, que você quer pôr um shorts, quer pôr uma blusinha bonitinha, e aí, de repente, seu corpo está inteiro cheio de mancha, inteiro cheio de ferida. E um tratamento para 18 meses com como é que é? Né? Antimicrobianos. Antimicrobianos, que é um antídoto, né, para combater aquela combater bactéria. essa bactéria. E devido a ele ser forte demais, se é 1 ano e 8 meses, que é de 1 ano e 6 meses, a pessoa pode chegar a perder a parte dentária mesmo, né? Vai atingir bem, né? Complicado. Nosso amigo Carlos Roberto também está nos assistindo. Marcos Torquato, Deus abençoe, obrigado pela sua participação. Ó, se você tiver dúvida, envie sua dúvida aí. Você observou que ela manja do assunto. Então, tira suas dúvidas, ainda tem alguns tempo ainda, para você tirar suas dúvidas. Aproveite. Hoje nós estamos aqui, de frente comigo, o Valmir Alencar, e com o Diego Ferreira, a Karen Lima, enfermeira, que trabalha na área... Vigilância epidemiológica. Vigilância epidemiológica, uma área que combate toda a área de infecções, né? Também, a gente faz o tratamento e o vê reconhecimento, né? Verifica, vê ações, né? Para poder sensibilizar, combater. E ela está na área, pessoal, que ela está sabendo. Jandira teve crescimento? Não, de infectados, poucos casos. Tem bastante suspeitos, mas Que positivos beleza. Abaixou bem. Abaixou bem. Que bom, né? A Amanda Souza também está nos assistindo. Edileuza Almeida Dantas também está nos assistindo. Deus abençoe, obrigado pela sua participação. Faça pergunta. Sueli Couto, pode fazer pergunta, porque a nossa Karen Lima está aqui, ela está ansiosa para responder e saber qual a pergunta que você vai fazer. Né? Porque as pessoas... O Diego não tem nem pergunta mais para fazer. Né? A Gabriela pegou minhas perguntas. Gabriela é ligeira. Eu quero agradecer também a participação da minha esposa, que está nos acompanhando, meus filhos. Deus abençoe você. Quer mandar um alô para alguém? Agradecer a participação da minha colega, Daniela Henriques, que está há muito mais tempo da vigilância que eu. A Daniela? Sim, também é expert, está aí me fazendo perguntas. E a Daniela, eu convidei ela um dia para vir aqui, ela falou assim, eu morro de vergonha. Então, ela vai ter que perder a vergonha, a gente vai ter que perder a vergonha esse Eu vou ano. ter que trazer vocês duas, para nós ter um debate sobre a saúde aqui. Né? E você, automaticamente, futuramente, o Diego Ferreira vai te chamar no podcast dele, que é toda quinta, né, Diego? Toda quinta-feira, 19 horas. Diego, e ela não fala só sobre rancenias, viu? Não, na verdade, como o assunto é rancenias, eu não vou puxar para cima do assunto. Não, na quinta que eu estou falando. No seu programa, não no meu. No seu programa, você convida ela para vir falar sobre outro assunto. Tá? Você estava falando de números, só para deixar claro, no Brasil são 30 mil casos por ano, tá? 30 mil casos por ano. Casos novos, né? Casos novos, por ano. De quê? Hanseníase. Aí, tá vendo? É o segundo maior do mundo, porém são 30 mil por ano. Isso é a partir de que ano? Tá todo mundo infectado, então, mano. Você 30 mil casos por ano. Nós somos 216 milhões. Muita gente, Demora um pouquinho, né? Ô, Kari, Quantos que é? 216 quantos? 216 milhões. Registrado pelo IBGE, né? Fora outros fatos. Não, isso aí... Clandestino. Isso aí deve ter aproximadamente quase 400 milhões. Passa da China. Não, o passado da China não, mas uns 400 milhões a gente tem de habitantes aqui no Brasil. Porque, se você for olhar, só de eleitores foi 127 milhões de eleitores. Não, de Lula e Bolsonaro, tá dizendo, né? Só os outros. Não, ao todo foi 131 milhões. 131 milhões. E as crianças que não votam? E os adolescentes que não votam? E os idosos que não votam? E os que não votam porque não querem votar?
É isso que eu ia falar. Então, o que acontece? Nós ultrapassamos muito além dessa metodologia deles aí. A Gabriela Alencar faz outra pergunta. Karen, ela faz direto agora, ela usou até seu nome. Karen, por favor, você já presenciou um caso em que ficou chocada com tanto de feridas? Já. Já sim. E Explica pra paciente ela. jovem. Jovem? Jovem. Então, assim, eu falo com propriedade que isso é muito triste, né? Paciente jovem que está ali na sua juventude, que quer aproveitar e, de repente, tem que não poder usar uma roupa bonitinha, né? Uma blusinha bonitinha ou um shorts bonitinho e ter que ficar se escondendo de vergonha dela estar cheia de ferida pelo corpo. Como eu já vi pacientes que se trataram e não tiveram mais nada. E essa menina, ela teve a recuperação 100%? Você ficou sabendo ou não? Sim, está se recuperando. Está se recuperando ainda? Acredito que sim. Olha, eu não sei se é sua amiga, Vaz, mas a Amanda Souza fez uma pergunta aqui agora. Sua amiga? Ah, minha amiga. É? Essas minhas amigas. Ela fez uma pergunta aqui agora. Como sensibilizar a classe mais jovem para um assunto tão importante, uma vez que acarreta na parte estética? Menino. A parte estética a parte estética na verdade, o portal do... assim, na minha humilde opinião, eu acho que é o tudo ali daquele momento, né? Porque a gente, para fazer um tratamento, a gente precisa estar bem. Também, né? Sim. A gente sabe, né, que quando a gente aceita e consegue conviver com aquele tratamento, qualquer doença a gente consegue desenvolver melhor, né? Então, o que a gente tem para deixar aqui para sensibilizar as pessoas mesmo é não ter preconceito, né? Que eu acho que é o pior de tudo, porque você não tem como muito controlar a doença, né? Porque a maioria das pessoas teve contato lá antigamente, veio desenvolver agora, então ela nem sabe direito onde foi que ela foi infectada, mas ela fica pior devido ao preconceito, né? Ela é discriminada no trabalho, com os colegas. Você acha que ainda no nosso Brasil, as campanhas são fracas ainda para a prevenção de algumas doenças? Sim. Por exemplo, da hanseníase? Porque há um tempo atrás até via bastante alguma coisa falando, hoje você não vê. É muito raro você ver algo falando sobre hanseníase. Sim. Isso é culpa das enfermeiras. Lógico. Lógico, porque é elas que têm o conhecimento da situação. Tudo é culpa dos enfermeiros, né? Mas é eles que têm conhecimento da situação. Muitas pessoas que salvaram a pandemia. Né? Sim, também. Existem os pontos positivos, e não negativos isso aí, mas que eles têm as suas participações em anunciar, porque eles têm o conhecimento científico e o conhecimento na prática, porque eles vivem e convivem com essa situação. Você é um mero espectador nessa atitude. Eu sou um mero espectador nessa atitude, porque eu não tenho esse conhecimento e eu não participo dessas ações. Agora, na área da segurança, eu já participo na área da segurança. Na área da internet, você já participa na área da internet. Você é obrigado a fazer com que as pessoas entendam a importância que tem de conhecer coisas que muitas pessoas não conhecem. Igual a situação da área da enfermagem. Não é a cara não tem responsabilidade nenhuma disso. No próximo eu vou ligar o microfone, você vai ver. No próximo eu vou ligar o microfone. Pode ligar, ó. Você pode participar. Não, claro, eu sou a voz misteriosa. Você pode participar. Existe essas pessoas misteriosas aí. Pessoal, a Karen está aguardando a sua pergunta. Tá? Amanda Souza, manda outra aí, viu? Gostei da sua pergunta. Gabriele, manda mais pergunta. Edileuza Almeida Dantas, manda pergunta. A Karen está aqui, ó. Está com a cabeça aqui, ó. Doidinha para soltar as respostas que vocês tanto esperam e aguardam. Nós temos aqui o apoio da CS3 Consultoria e temos também o apoio do HL Monitoramento e Segurança. Precisou, entre em contato aí através do nosso telefone. Pode ligar no meu telefone mesmo, que eu te passo os contatos imediatos. 969375719. Tá? Voltando aqui às nossas perguntas. Eu sou autorizado a postar essa live no meu canal no YouTube? Pode? Posso? Tem gravei? Pode. Autorizo.
Não, público lá. Andressa Matos também está nos assistindo. Andressa, manda a pergunta aí. Manda a pergunta para a nossa amiga Karen, que ela está disposta a responder. Karen, entrando aqui mais uma vez nas nossas perguntas, o nosso país, ele como o segundo maior infectado do mundo. Em propaganda, ele está em segundo também? Em propaganda, tá bem pouca, né? Então, por isso que a gente tem que fortalecer aí para poder divulgar mais, para as pessoas se conscientizarem mais, para se olharem mais, porque o intuito dessa conscientização, né? Há uns 2 anos ele já vem fazendo um estudo mais ali em cima, é de a gente conseguir diminuir a taxa de incapacidade. Então, assim, diminuir essa taxa de só começar o tratamento tardiamente. Conseguir pegar já aquela pessoa no início, porque para ter uma taxa de cura maior, né? Já que é uma doença fácil em relação a outras de se tratar. O que pega ali é porque ela é diagnosticada muito tardiamente. A maioria das vezes a pessoa já tem algum tipo de incapacidade e aí fica mais difícil, né? Ela acaba se curando, porém a incapacidade não volta ao normal. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que ela é meio estranha de fazer. Eu faço, porque é bom. Pelo menos tem pergunta. Eu ia perguntar aqui, você que sempre estudou, há muitos anos que você está na área da enfermagem e também de auxiliar técnico, você sabe, mais ou menos por alto, quantos tipos de doenças? É muito difícil, mesmo que eu tivesse o número, né? Existem tantas que vão aparecendo. Eu assim, que existe tratamentos pelo SUS. Todas têm tratamento pelo SUS. Todos, porque a maioria dos estudos são feitos em conjunto com o SUS. Porque se nós analisarmos aí, por que eu fiz a pergunta? Porque nós estamos vendo aí eles criando cores para os tipos de doenças. Uhum. São as doenças mais graves ou não? Não, essa cor é mais para determinar, para chamar atenção ali daquele agravo. Então são 12. Não, são de 12 cores, é isso que você disse? Porque são 12 cores, cada mês tem uma cor. Sim, porque eles pegaram aquelas doenças mais graves. Mais impactantes, vamos dizer assim, mais graves, impactantes, para chamar a atenção, né? Como a HIV, como a tuberculose, como a raiva, febre amarela, entendeu? Ou a câncer de mama. Câncer de mama. Cadê as perguntas, pessoal? No nosso bate-papo aqui de frente com o Valmir Alencar, a enfermeira Karen, né, disposta a vir aqui para nos trazer um assunto tão importante sobre a hanseníase. Como foi feita a pergunta, o que é hanseníase? Ela respondeu. Através de campanhas nos postos de saúde, sabemos que o mês de janeiro é constituído como Janeiro Roxo, que foi elaborado em 2016 pelo um dermatologista. Isso. Né? Ela respondeu como identificamos sintomas e sinais. Existe forma de contágio e como prevenir, ela explicou. Existe algum tratamento disponível contra esta enfermidade? Ela disse que tem e muito, viu? É só a pessoa querer se tratar. Sim. Porque vai muita pessoa também ter coragem de ir para correr atrás do tratamento. Sim, fazer o tratamento adequadamente. Se não fizer, ela vai ter a medicação, mas ela não tomar o comprimido direito, também não vai resolver muita coisa, né? Existem pessoas que sentem vergonha de mostrar. Sim, existe. As manchas. Às vezes a pessoa sabe que está com a mancha, mas ela tem a vergonha de procurar o posto de saúde e dizer que ela tem aquela mancha. Existe sim. Justamente porque é uma doença milenária, ela tem medo de ser discriminada, né? Ainda mais se falar que está com outro nome lá que eles usavam, né? Uhum. Ela respondeu também que existe algumas discriminações pelo fato de ter alguém infectado.
qual a parte do corpo que mais é atingido? Respondeu. E a Gabriele Alencar, ela pergunta, Karen, você já viu paciente com sequelas físicas, como dificuldade de se locomover, de não conseguir se alimentar sozinho ou ir ao banheiro, etc? Já vi. Pela essa hanseníase? Pela hanseníase. Paciente que descobriu tardiamente. E quando eu fiz o curso lá em Bauru também, tem pacientes que se disponibilizam a ir no curso e mostrar sequelas. Então, eu já vi algumas coisas assim. Bom, agora tem outra pergunta aqui. Ela está querendo te atacar. Daniela Henrique. Ela vai vir aqui da próxima vez comigo. Vai vir, ela vai vir. Você falou que existe um tratamento de 12 a 18 meses. De 1 ano a 1 ano e 6 meses. Que é em cápsula. É um comprimido, uma cartelinha. Ela está perguntando se existe vacina para a hanseníase. Então, existe para os pacientes que não desenvolveram, que são aqueles comunicantes, existe a BCG, que ela é feita se a pessoa não teve nenhum sintomas de hanseníase. Então, você tem a hanseníase, eu vou avaliar os seus comunicantes, o médico vai avaliar os seus comunicantes. Ele pode estar prescrevendo, ela não previne, mas ela previne uma forma mais grave. A vacina? A vacina BCG. Quando não descobre que tem... quando a pessoa não tem, assim. Você tem uma pessoa na sua casa que tem. Aí existem mais 5 pessoas que moram com ela. Então, a gente vai ter que avaliar essas pessoas para saber se as pessoas não desenvolveram. Se elas não têm nenhum sintomas, nada, então pode ser feita a BCG. Que é a imunidade. Na verdade, assim, ela ajuda a não desenvolver de uma forma mais grave, não que ela ajude a Mas ela vai desenvolver. Se ela tiver com o bacilo ali, a bactéria, sim, ela vai. Mas então não mata, só diminui o desenvolvimento. Ajuda ali a não desenvolver uma forma mais grave. Daniele respondeu com clareza. Ainda falou o nome ainda, viu, Gabriela? Aí, Gabriela só fez assim, ó. A Daniele fez assim e a Gabriela também. Então, você pode observar que existe cura, mas a pessoa tem que ter disponibilidade, esse medicamento de tratamento de 12 a 18 meses. A pessoa tem que tomar sequencial. Sim. E no horário ou não? Sim, manter um horário, né? Um horário mais adequado. Esse negócio de horário que acaba com a gente tomar remédio. Sim. Esse negócio de respeitar o horário acaba com a gente tomar remédio. Eles não falam nenhum horário específico de manhã, mas precisa ter um horário ali perto, né? Não pode ser no caso, à noite, um de manhã. 1, 2, 3 comprimidos por dia. São 2 comprimidos por dia. Nossa, eu vou até fazer a conta aqui, ó. E aí tem a dose assistida que a gente fala, né? 18, 120 dias, 240 comprimidos, 360 comprimidos dentro do estômago. Por isso que pode causar doença no fígado, gordura no fígado? Não, causa alterações, né? Alterações no intestino, alterações. Pode causar. A pessoa vai curar uma e pode adquirir outra. Por isso ela tem que se cuidar, né? Aí vai alimentação, estilo de vida, né? Não adianta você querer fazer um tratamento desse e achar que pode sair de balada todo dia, beber. Vai ter que ter todo um tratamento ali, né? Não, mas não é fácil não, viu? Não é fácil. Não é fácil envolve a pessoa tudo, querer. né? Psicológico da pessoa. Na verdade, a rotina da pessoa Sim. Muda totalmente. Muda totalmente. Totalmente. Quando você fizer uma só ataca a pele ou ataca também alguns nervos? Ela começa na pele, não tratada, ela vai na parte de nervos. Tá? Por isso que tem as deformidades, né? Você está copiando a pergunta da minha nora, ela fez de novo. Karen, como a hanseníase afeta os nervos? Através da pele, ela vai no nervo e vai, vamos dizer assim, destruindo as terminações nervosas e vai dando deformidades nas mãos, nos pés. A pessoa não consegue mexer direito, perde a força, começa com dormência.
Outra pergunta, Amanda Souza. Oh, vai vir também junto, as duas. Karen, qual a importância de todas as vacinas para esse paciente específico? Para ele não adquirir outras coisas junto com a hanseníase. Porque ele já vai ficar com a imunidade baixa, ele já tá fazendo um tratamento que é agressivo, né? Para poder combater. Então, é importante que ele tenha todo o calendário dele ali certinho, como todas as pessoas, né? Bom, agora eu vou fazer uma outra pergunta aqui. A minha pergunta é pesada. Ele até se arrumou agora. Vou fazer. Bom, a pessoa descobriu que está com hanseníase. Mas essa pessoa não existe nela só essa doença. Ele faz tratamentos com outro tipo de doenças. Ela vai agregar outro tipo de medicamento. Sim. De repente, esse medicamento que ele vai agregar, existe a possibilidade desse medicamento cortar o efeito do medicamento atual que ele toma para outro tipo de Então, de aí o médico, tratamento? que ele vai fazer tratamento em conjunto, né? Porque dependendo da doença, ele não vai estar sendo tratado por um dermatologista a outra doença que ele tenha, vai ser uma outra especialidade médica. Então, aí o médico vai ter que ver qual que é a interação da medicação. Se ela for fazer algum efeito reverso na outra medicação, ele vai ter que associar outro tipo de medicação. Mas qual que vai associar? O da hanseníase ou Então, o outro? não dá para saber, que precisa saber qual dos dois, tem que ver a interação medicamentosa ali. Aí é uma parte mais específica, né? Porque se ele descobriu, por exemplo, a pessoa ela toma um tipo de medicamento. Vamos colocar uma pessoa que toma um medicamento que ele dificilmente associa esse medicamento com outro. Se tomar, corta o efeito do outro. Sim. Aí o médico lá, o dermatologista que vai passar o medicamento, vai falar assim: você tem algum tipo de enfermidade? Faz algum tipo de tratamento? Sim. Faço. Então, ele vai observar que não existe, porque só existe um tipo de medicamento, um tipo de tratamento para a hanseníase. Sim. Só um tipo de tratamento. Se esse tratamento afetar o outro tratamento que ele está fazendo, aí o outro médico, calculamos lá, um médico, o neurologista, observou que o seu paciente foi caindo de rendimento no tratamento. É a evolução do outro tratamento. Percebeu que por causa do medicamento que ele está tomando. Aí ele vai dar uma dosagem mais forte ou muda o medicamento. E esse medicamento do neurologista pode prejudicar o do dermatologista ou não? Não, pode acontecer. Não, pode acontecer de não interagir as medicações ali, né? Pode ser, e aí ele vai ter que associar um outro tipo de tratamento. O neurologista, vamos supor, vai ter que ver com outro tipo de medicação que ele pode estar colocando ali, que não interaja tanto com a medicação. É um negócio difícil. Assim, é risco-benefício, na verdade, que a gente fala, né? Você vai tentar se salvar arriscando, né? Arriscando. Sim. Assim, vamos fazer uma associação assim bem brusca, né? Hanseníase e um tratamento de câncer. O que é mais agressivo? O câncer. Né? Vai tratar o câncer? Vai tratar o câncer em primeiro lugar. Não que ele não vá tratar a hanseníase, mas vai tentar interagir ali, né? Mas é risco-benefício, tem que ver o que é mais agressivo. A coisa que tem que ter uma escolha, né? Mas a escolha, ela é fácil. Come em qualquer Quando... tratamento, né? Não, mas aí que entra a questão. A escolha para sobreviver é fácil. Agora, o problema é quando você escolhe para não saber viver. Que é o que muitos fazem. Deixa de procurar o médico, deixa de procurar o tratamento, porque não sabe como vai viver. Esse é o prejudicial. Na verdade, assim, no geralzão, né, fugindo um pouco da hanseníase, as pessoas não têm essa consciência, né? Então, as pessoas vivem muito sem medidas, né? Então, eu gosto de beber, eu vou beber todo dia, ela não pensa que ali na frente vai ter uma cirrose. Ela vai ter um monte de cirrose. Então, assim, não trabalha com a prevenção, ela espera ter aquela ele espera a ação. Ele espera a ação surgir. Daí ele não vai poder beber nunca mais, ou vai ter tratamento, vai ficar sofrendo ali um tempão. É que nem a pessoa fazer caminhada.
Ele acha que a caminhada que ele pode fazer é só quando o médico fala. E não é. Você precisa de caminhar rápido. Hoje eu posso caminhar só 30 minutos. Aí a hora que o médico pedir, ele vai querer que eu caminhe 1 hora, porque senão não vai resolver. Então não é mais fácil caminhar 30 minutos? Mas a maioria das pessoas não pensa assim, né? A Daniela fez outra pergunta aqui, viu? Você gosta, né? Daniela Henrique. Karen, essa retratação dos nervos é o que antigamente as pessoas diziam que a lepra fazia cair parte do corpo? Eu acredito que sim, né? Porque não tinha tratamento, então acabava a bactéria ali infectando tudo e caía alguma parte do corpo. E quando a Daniela fez essa pergunta aqui, rapaz, isso dá a entender que as pessoas precisam se tratar. Precisa se tratar. Porque antigamente, né, quando lá na época de Cristo, não existia tratamento. Nem sabia, né? Nenhuma doença. Nem ele sabia o mal direito, sabia o que era o tipo de doença que existia, né? Sabia que a pessoa estava doente. Só sabia que a pessoa estava doente. Estava quase morrendo. Hoje em dia tem tratamento, né? Pra tudo, né? Mas também eu te falar, a medicina, ela gosta de querer atrapalhar a vida dos outros também, né? Se você for olhar. Ele descobre tanta doença que... Quando a medicina não descobre, a doença vem pra gente descobrir, igual o Covid, né? Ninguém sabia nada dele. Nada. A gente teve que aprender ali, ó, no dia a dia. Na verdade, também o pessoal, o próprio governo e as próprias pessoas, ela espera realmente o bagulho explodir mesmo para poder, né, tomar as medidas necessárias, né? Não, sim. Isso é do ser humano, irmão. Isso é do ser humano. O ser humano só procura as oportunidades quando está acabando o que ele tem. Você pode observar que a pessoa está lá, está dentro de casa, está de boa. Você pode treinar, você pode andar, você pode caminhar, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas não faz. Aí quando vai para o hospital ruim, o médico fala, você precisa caminhar. Aí ele começa igual doido. Mas a gente teve o exemplo agora da vacinação do Covid. No começo, faltava bater em todo mundo que queria ser vacinado. Hoje a gente está com a nossa taxa de vacinação aqui, já conscientizando todo mundo que a gente precisa aumentar, porque o Covid não acabou. Ele diminuiu, mas ele está aí. As pessoas não querem vacinar mais. Já estão deixando de vacinar. Eu mesmo só tomei até a segunda dose. Entendeu? Então, assim, quer dizer, porque não está a taxa alta, não precisa vacinar? Karen, Gabriele Alencar, o tratamento sempre dá bons resultados? Na maioria das vezes, sim. E a doença pode voltar depois de curada? Ela pode ter uma nova infecção. Mas que não seja da mesma força. Se ela tomou a medicação certinha, é muito difícil voltar. Pode voltar, mas não volta com a mesma força, porque ela está imune. Devido ao medicamento. Não, ela ficou imune. Não. Ela tratou. Ela tratou. Mas e se ela não tratou a fonte? De quem ela pegou? Entendeu? Por isso que eu falo, use máscara. Nessa nós vamos passar o resto da vida agora de máscara. Eu quero agradecer a participação, mais uma vez, da Daniele Henrique, da Gabriela Alencar, Amanda Souza. Obrigado pela participação de vocês. Deus continue abençoando. Andressa Matos, Grazi Venâncio, Almeida, Diego Ferreira, aqui de Lobos, Raquel Cordeiro, Arthur Jorge, Guilherme e Lena Oliver, que esteve sempre participando conosco aí, fazendo suas perguntas. Esse tratamento, a gente sabe que não é fácil, as pessoas precisam. Antes de eu falar outra coisa, deixa eu fazer uma nova pergunta aqui. Aproveitar que tem quem tira as dúvidas, né? Ela está aqui para tirar as dúvidas, então eu vou fazer outra pergunta. Ô, Karen, agora essa é minha. Quase esqueci a pergunta que eu ia fazer.
Oh, meu Deus. Mas é um mistério para fazer uma pergunta. Pior que eu esqueci minha pergunta que eu ia fazer. Tava cá na mente que fui ler a outra pergunta da menina aqui. Esqueci. Hanseníase. Faz a pergunta aí, esqueci, ó. Que pergunta? Não tem uma pergunta, não. Não, quando você vem, cara, pode ficar sossegado. Vai ter assunto até o final. Engraçadinho. O tratamento da hanseníase. Lembrei. Vou me acertar aqui. Lembrei. Há uma possibilidade pelo SUS de a pessoas... Quando a gente faz aquele exame, exame geral, fala, o diagnóstico geral. Você vai fazer um check-up. Um check-up geral. Existe, dentro do check-up geral, sair que a pessoa está com a doença de hanseníase? Se o médico que está fazendo esse check-up fizer uma avaliação clínica, que é olhar, tirar a roupa, ver se a pessoa não tem nada diferente no corpo, sim. Aí ele pode identificar Nossa, alguma só mancha. nessa possibilidade? Sim. Porque nos exames de sangue, não. o exame de sangue não tem como você descobrir se tem... Pode ter alguma alteração em alguma coisa e aí a pessoa investigar Aí e ele chegar. investigar. Mas assim, que no exame de sangue tem o diagnóstico, não. Porque o diagnóstico da hanseníase ele é feito pelo exame clínico, que é a identificação das manchas, e depois pela bacinoscopia, que é um exame que tira um tipo de um líquidozinho das orelhas, dos cotovelos, e aí daquele líquidozinho, tipo uma linfa que eles falam, aí ali é feita a análise. Mas já quando já existe uma suspeita, esse exame é feito. Nossa, então eu, para mim, que quando fizesse o check-up geral, saía Pode ser que assim, se o médico estiver bem interessado, mesmo investigar as alterações. Check-up geral. Fizer aquela. Igual quando. É igual quando você vai no ginecologista. A ginecologista que avalia mesmo, ela vai te deixar de camisola, vai palpar mamas, ver se você não tem caroço, vai olhar tudo. O clínico deveria fazer isso também. O melhor clínico de você visitar e saber se você tem alguma coisa é o clínico do trabalho. Não é? O clínico do trabalho só chega e fala assim para você, pode ir, ou está dispensado. Ou do INSS. INSS. Isso é bom. Não vamos atentar. Outra pergunta, Karen. No caso, a pessoa pode voltar a se contagiar várias vezes, se não se tratar da devida forma? Na verdade, se ela não fizer o tratamento, ela não vai nem se curar, né? Ela ainda vai ficar com bactérias ali, né? Porque ela começa a não transmitir a partir das primeiras doses, mas ela ainda está com a bactéria no organismo. Eu não entendo às vezes o tratamento. Eu não entendo o tratamento. Porque existe os tratamentos aí que, por exemplo, o tratamento de tomar amoxicilina. 7 dias. De 8 em 8 horas. Elimina, e a pessoa está eliminado. Está curado já. Assim, curado não, né? Pode voltar a ter de novo, mas naquele sintoma ele passa. Essa criação de tanto de medicamento, o pessoal pegou uma conclusão dessa, agora é ser de 12 a 18 meses para ser eliminado do corpo de vez a hanseníase. Por que não foi 6 meses só, gente? Porque é feito todo um estudo, uma análise de quanto tempo a bactéria para eliminar resiste. do corpo. É a mesma coisa de um antibiótico. Se você começa a tomar antibiótico sempre, o seu organismo vai criando uma defesa do antibiótico. Se você começa a tomar, tipo, estou com uma tosse, vou tomar amoxicilina. Então, o seu corpo vai ficando resistente. Vai se adaptar aqui dali. É a mesma coisa, às vezes, a amoxicilina, para algum certo tipo de doença, ela não resolve. Porque aquela bactéria que causa aquela doença é resistente à amoxicilina. É igual a infecção urinária. Você tem que fazer aquela cultura para você saber qual bactéria, qual medicação a sua bactéria é sensível. Senão, você só está alimentando ela. Uma pergunta. Você, na sua especialidade, você conhece, você já viu
duas vezes? Conhece uma pessoa que pegou mais de uma vez? Sim, já teve pacientes que voltaram de novo com sintomas. Agora, esses pacientes especificamente eram pacientes que não faziam o tratamento corretamente. Paravam, voltavam, então aí acaba voltando, né? Que não se cura totalmente, né? Então, diante dessa pergunta dele, da sua resposta, a Gabriele perguntou: e essa pessoa pode contagiar outra pessoa? Então, Porque está fazendo tratamento, mas faz tudo bagunçado. faz inadequado, então ele pode estar transmitindo. Se ele faz adequadamente, nas primeiras doses ele já não está transmitindo, mas a bactéria está nele. Agora, se ele começa, toma uma semana, depois ele para outra, aí ele pode sim ter o risco de estar transmitindo ainda. Então, na verdade, Diego, você tem que tomar os medicamentos certinho, irmão. Sim. O certo é um adendo e uma até orientação às pessoas que estão nos assistindo e que mais tarde irão assistir também. Todo medicamento ele tem que ser tomado da forma correta e, se há possibilidade, no horário correto, né? Pode haver aquele atraso de 10 minutos, até 15 minutos, que às vezes não afeta tanto. Ou antecipar alguns minutos. Mas que há necessidade da pessoa tomar os devidos medicamentos nos horários e no tempo determinado, é necessário. Sim, porque para ele tem ver um tempo a cura. de ação, né? Ele tem um tempo de ação que ele fica no organismo, ele tem um tempo que ele demora para agir no organismo. Por isso que existem os horários. E as medicações específicas para cada tipo de bactéria, vírus. Outra pergunta. Minha. Sua? Minha. Outra pergunta. A partir de quantos dias que a pessoa está em tratamento que ele não infecta outra pessoa? Então, são das primeiras. A partir já vamos jogar do primeiro mês. Não existe duas doses. Eles falam a partir das primeiras doses. Que é os primeiros meses. Sim. Que uma dose é baseada em 6 meses, né? Uma dose? Um mês, né? Em um mês, ele tomou uma cartela, a primeira cartela. Ah, tá, a primeira cartela. De 30 dias. Aí, primeiro mês, então a partir do segundo mês. A partir do segundo mês já começa a segunda dose. Mais seguro. Que é dividida em doses. Então, são de 12 a 18 doses. Cada dose é 30 dias. São de 12 a 18 meses. E cada dose é 30 dias. Isso. Cada cartela, ele termina em 28 dias. 28. Uma cartela é 28 dias. Na verdade, são 12 cartelas. Aí pode estender até 18. Até 18 meses. Fala. O Wellington Makiyama. O Wellington Makiyama está nos assistindo, mas não fez pergunta. Tinha que fazer, né, Wellington? Quer dizer, então, que ela pode ser curada até em um ano também. Em um ano... Mas não pode parar o tratamento. Não pode parar. Porque pode ter resíduos. Não, mas sim, mas ela é de 12 a 18, resumindo. Se a pessoa se curou nos 12, ele não precisa continuar o restante. Não, o tratamento é de 12 a 18 meses. Ele pode ser curado no 4º mês. Sim, mas ele tem que chegar ao ciclo de 12. Os 12. Os 12, aí certeza. Existe pessoas que até os 12 não está curada. Aí ele se estende até o 18. Principalmente que existem pessoas que parou um mês, então eles acabam estendendo mais. Então, e tem o caso das pessoas que pode ser curada até na 4ª dose. Mas ela tem que terminar o ciclo de 12 meses. Sim, pode existir, né? Mas ela tem que terminar o ciclo de 12. Se a pessoa olhar assim no seu 4º mês que já não tem nada... Mas é 2 comprimidinhos por dia, rapaz. Não é nada. Você pode tomar uns 5 da manhã... Eu tenho que tomar 2 omeprazol todo dia. Eu fico uma semana sem tomar um. Você entendeu? Mas você não está com dor no estômago. Porque você começar a sentir dor, aí você vai ter que tomar. Não, mas o homem tem essa falha grande. Ele só toma se tiver com dores. Então ele não respeita tratamento. O meu agora está doendo, aí de fome. Então o seu é por causa da fome, todos eles. Amanda Souza. Isso aí é nenhum. Karen.
Qual o protocolo seguido pelo município de Jandira? Desde a suspeita, diagnóstico, tratamento ou onde procurar? Aqui no município de Jandira, o paciente é orientado a procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência. A unidade de saúde vai avaliar, o enfermeiro, o médico vai avaliar. Suspeitou, ele vai fazer a notificação, essa notificação é enviada à vigilância epidemiológica, que a gente vai notificar, que o Ministério da Saúde tem que saber que existe essa suspeita dentro do município. E ela vai marcar a consulta com o dermatologista, que hoje fica numa MED, né? Aí a dermatologista ou o próprio médico da unidade, tendo certeza do diagnóstico, já vai passar a medicação. E a medicação hoje é retirada com a gente lá na vigilância. E aí a dermatologista fica em conjunto com a unidade fazendo essa avaliação do paciente. Se ela precisar de algum exame externo, é mandado a guia, né, de solicitação para a central de vagas, e a central de vagas direciona para as vagas destinadas ao tratamento da hanseníase. Existem vagas destinadas. Eu ia perguntar a cidade de Jandira, mas eu vou mais além. O Brasil, ele hoje é um país preparado para um suposto caso de epidemia de hanseníase? Sim, na verdade, eu acho que eles não pensam, né? Porque é uma doença crônica, né? Mas existem, igual o Instituto Lauro Souza, até quem quiser pesquisar sobre o Instituto, é Instituto Lauro Souza Lima, em Bauru. Ele tem uma estrutura gigantesca. É da sua família? Não, É não. Karen Lima? Ele tem uma estrutura gigantesca lá. Fez a propaganda. Ô, Daniele, explica para nós aí, faz parte ou não o Instituto Lauro Souza Lima? Faz parte ou não faz parte da família da Karen Lima? Eu... Hã? É, Não, mas assim, é que eu falo... porque ela ainda falou, quem quiser pesquisar. Eu falo com bastante orgulho, Propriedades. assim, que é um lugar bem gostoso. É especializado. É aberto a visitas? Eu não sei se é aberto a visitas. Eu acredito que seja, porque existe um museu. Mas no site lá. é. Mas o site você tem todas as informações. No site ele é aberto a visita. Agora a unidade, A unidade pode ser que seja pelos museus, eu né? acredito que sim, porque existe o museu, existe o vilarejo, que moram pessoas lá ainda, né? Então, Pessoas que vêm de famílias de famílias que tiveram que foram tiradas alojadas das suas lá. famílias e ficaram lá. E aí essa família descendente que ficou, né? Ficou com direito adquirido das residências, né? É tipo de uma área, como a gente podemos falar, de um condomínio? É. Assim, com várias casas Sim, e é um local de um vilarejo. Existe o hospital no início, e depois lá no final do hospital existe o vilarejo. Mas tudo faz parte dentro do mesmo terreno? No mesmo terreno, é um lugar É imenso, bom. imenso, imenso. Não tem que ir lá, Diego. E lá é referência em tratamento de hanseníase. Hã? Eu tenho coragem lá. Vamos lá. Daqui a pouquinho nós vamos. Então, nós tivemos aí as perguntas respondidas pela nossa entrevistada de hoje, a Karen Silva, a Karen Lima, né? Eu quero agradecer a sua participação. Só Deus para atribuir o que você está fazendo pela sociedade, porque esse é um trabalho árduo, um trabalho difícil, né? Orientar as pessoas que não querem ouvir. Sim. Não é, Diego? É uma coisa muito difícil a gente querer orientar quem não quer ouvir. E sabemos que a massa da nossa sociedade, ela não quer ouvir. Somente se você chegar e falar sobre doença. Quando você vai falar sobre saúde, ele já não quer ouvir. Olha, meu, você precisa de praticar esporte para manter sua saúde. Por quê? Se eu não praticar, eu vou ficar doente? Não, não fala que vai ficar doente. Né? Então, se sobre a doença, se sobre a saúde é difícil as pessoas ouvir, imagina sobre doença. Né? E vocês têm uma missão árdua aí no município, você escolheu essa parte, essa área de tratar e orientar pessoas, ainda mais com suas palestras. E você que está nos ouvindo, se quiser ouvir mais assuntos sobre hanseníase e outros assuntos na área da saúde, com a Karen Lima, a nossa enfermeira, que é parentesca lá do Instituto Lauro Souza Lima, né? O telefone para contato dela, com autorização, que ela deixou para nós, é
99723-6250. 99723-6250. É só você ligar e falar, eu quero uma palestra na escola. Já tem um tipo de organização para trazer palestras nos postos de saúde, escola, aqui na cidade de Jandira, né? Você pode palestrar também em outras cidades, em outras escolas, né? Se a pessoa quiser, ou em um... Como é que se fala? Negócio de amigo do bairro. Qual é o nome que eles falam? Instituto? Não. Associação. Associação, né? Se você quiser também ouvir, é só ligar para ela, marcar um dia que ela esteja disponível, porque é difícil. Para mim conseguir trazê-la aqui hoje, foi, muito suado, mas eu consegui, né? Ela está aí, quero te agradecer, obrigado pela sua participação. Deus te abençoe, viu, Karen? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, estar passando um pouco do meu conhecimento, né? A gente tem um pouquinho de conhecimento, sempre está buscando saber mais coisas, né? E estou disponível. Se precisar que eu venha aqui, a dona Daniela Henriques vai vir comigo. Amanda Souza. Amanda Souza. Deixa eu ver quem mais na minha lista. Então já está intimado aqui a Amanda Souza, a Daniela Henrique. Ela até bateu palma, que ela gostou, hein? Ela gostou que ela bateu palma. Ela bateu palma do convite. Aí ela vai virar e falar assim, não. A Amanda Souza também gostou. Né? Obrigado a participação de Amanda, obrigado a participação da Gabriele, a participação da Daniele, do Wellington Mar, que ama, de todos que participaram conosco. Deus abençoe. Obrigado, Diego, pelas suas intérpretes, perguntas acompanhadas aí do computador. Pode ligar, fica à vontade, tá? E também você pode marcar com ela uma data para trazê-la aqui, tá bom? Detalhe, né? Ela é a primeira pessoa a ser entrevistada nesse espaço. Nesse espaço, ficou marcado. Que privilégio. E você é a primeira a ser nesse São espaço. 5 pessoas que fazem podcast aqui, você é a primeira a ser entrevistada nesse espaço aqui. Você foi privilegiada. E a nossa amiga Daniele, ela colocou aqui, eu bati antes do convite. Que ela bateu palma antes de receber o convite. Já sabe, né? Mas ela já está convidada, né? Já está convidada. E nós podemos fazer uma mesa redonda aqui das 3. Você, a Daniele, a Amanda, eu e o Diego, nós só lançando perguntas. A voz de fundo, fazendo só perguntas. Eu, em relação às duas, sou novata. Tô novata. Por isso que começaram a atacar, né? Grazi Venâncio, meu parabéns, minha filha. É sua mãe? Minha mãe. Que maravilha. Graci Venâncio. Graci Venâncio. Deus abençoe, Graci Venâncio. Deus abençoe sua vida. Obrigado e parabéns pela filha que tem. E a Daniele colocou aqui, chama a Karen para falar sobre raiva. Ai, meu Deus. É muito interessante e importante a raiva dos animais, né? Sim. Ela fala sobre isso. Sobre a raiva. Hã? Eu vou abordar pelo menos 5 temas. Não, mas você tem que abordar um por mês. Não, eu vou abordar os 5. Não vem querer encher ele. Eu vou trazer ela depois para falar sobre a raiva aqui. A raiva é realmente. Só que não é raiva do trabalho. Não, a raiva dos cachorrinhos que mordem todo mundo, dos gatinhos. A raiva canina, né? É gato, canina. Sim, transmissão, né? Através transmissão da raiva. Então, obrigado a todos. Deus abençoe, Diego. E estamos finalizando às 9h02. Obrigado a todos pela participação. Mais uma vez, Karen. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. E eu digo, fui, tchau. Obrigado. Ai, que bom, meu. Cara, que sorte, mano.